Olá, boa noite, irmãos e irmãs da Casa Espírita Reencontro. Espero encontrá-los todos bem de saúde do corpo e do espírito. Hoje eu quero expor a vocês mais um dos meus muitos devaneios ou das minhas muitas reflexões pós-estudo doutrinário. Eu estava relendo há pouco o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o item Justiça das Aflições. É chover no molhado e até um pouco cansativo quando repetimos sempre que Jesus se utilizava do nosso aproveitamento e do entendimento da matéria cotidiana para apontar similaridades, e em especial similaridades morais para a construção da vida futura. E por que isso? Porque temos ainda hoje muito mais compreensão da matéria que nos cerca e que nos serve de experimento da vida do que da vida espiritual propriamente dito. Vamos rever um pouco de algumas palavras de Jesus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque dele é o reino dos céus. Nós já vimos em outros ensinamentos, onde nos diz que as nossas leis carnais são incompletas, elas são mutáveis, elas são temporais, ou seja, elas se moldam conforme as necessidades do momento social da época. Além disso, são adaptáveis a determinadas situações como status, interesses pessoais ou ainda atender a interesses de grupos que detêm o poder de manipulá-las. Consequentemente, isso gera desigualdades na sociedade, entre outras coisas, claro. Em contrapartida, as leis divinas são justas, elas são completas, elas são imutáveis, ou seja, não varia conforme os interesses, sejam eles quais forem. Não existe a condescendência, não existe a complacência que viria a beneficiar ou até a propiciar a injustiça, e sim a igualdade de direitos e de deveres. E vai além. Como o apontamento é para a vida futura, diz: aqueles que a defendem serão recompensados, não por medalhas, não por posição social ou por condição financeira, mas por conquistas de virtudes, de evolução moral do espírito. A fome e a sede têm um sentido diferente do que normalmente entendemos. Vamos ver mais um pouquinho aqui do tema que nos referimos. Bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino do Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Já vimos no item anterior que a fome e a sede referida não é a do corpo da carne, mas do espírito que sente falta, que anseia pela verdadeira justiça divina, pelas leis de Deus, e esse incômodo ele representa as virtudes que trazemos inatas em nosso espírito. É um flag que o Criador já deixou implantado em nós como um relógio do tempo, e que começa a despertar à medida que vamos conquistando aos poucos, através das experiências reencarnatórias, e que vamos validando gradualmente em cada uma delas. É esse incômodo que faz com que provoquemos as alterações e até o aprimoramento nas leis terrenas.
por elas serem temporais, elas precisam ser melhoradas. À medida que crescemos moralmente, quanto mais famintos, quanto mais sedentos estivermos por quanto dessas leis, das leis divinas, mais prontos estaremos para provocar e colaborar para o crescimento da sociedade e do nosso planeta. Quanto à fartura, é para aqueles que desconhecem essas leis de Deus e vivem pela conquista da matéria exclusivamente. Embora não devamos também esquecer que tudo faz parte de um processo de aprendizagem evolutiva. O erro de agora, o erro de hoje, é um ensaio do acerto do nosso futuro, do amanhã. A luta e sacrifício de agora vai reverter em méritos para o futuro. Porque essas virtudes, elas pertencem ao reino dos céus. Não nos foi dito há pouco aí no item que acabamos de ler? E agora o próximo tema, ele se completa de forma magistral. É muito bacana o que a gente vai ver agora. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Eu acabei pegando aqui num outro item, agora pela internet, porque eu estou sem os livros aqui, uma citação, duas citações que elas são iguais. Uma de Mateus, que se encontra no capítulo 18, versículo 7, que diz assim: ai do mundo, por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. E aí Lucas diz a mesma coisa em outras palavras. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vem o escândalo. Aqui essas citações, elas se completam esse pensamento, esse ensinamento que acabamos de ler. Aqui está, gente, a representação dos pseudos ricos nesse ensinamento. Tudo aquilo que contrapõe as leis de Deus, ela está ofendendo, e nós, em algum momento, nós vamos ter que pagar por isso. Me lembrei de uma outra. Vocês se lembram de um outro ensinamento que remete à porta larga e à porta estreita? Então, os pobres representados pelos que seguem as leis de Deus, eles transitam livremente por essa porta estreita. Por quê? Porque eles estão dentro das leis, eles estão satisfazendo, eles estão cumprindo aquelas leis de Deus, da justiça. Os ricos que representam a abundância ou os prazeres da carne vão precisar, inevitavelmente, passar por um rigoroso regime de moralidade. Vão precisar emagrecer moralmente para entrarem por essa porta. E essa é a preocupação, e talvez seja esse maior ensinamento, ou talvez seja esse o maior sentido desse ensinamento que acabamos de ler, da justiça, da justiça das aflições. Porque as aflições de agora são as extrapolias do nosso passado. E aí a gente precisa, até ainda dentro desse último ensinamento da porta estreita e da porta larga, aí a gente tem que se propor ao que queremos, né? Eu, revendo e relendo esse tema, fazendo as minhas reflexões, eu estou muito propenso a aceitar, a fazer esse regime de moralidade. Talvez eu precise de companhia. Se alguém quiser fazer parte desse processo, segurar, nós vamos nos dar as mãos e seguirmos esse processo aí do regime mútuo. Que tal? Vamos nessa? Bora nessa? Valeu, gente. Obrigado, fiquem com Deus e em breve nos vemos
na Casa Espírita Reencontro, já que estamos em processo de retomada. Beijo no coração de todos. Vamos iniciar nossas vibrações dessa noite, reunindo o que há de melhor em nós, com Deus nosso Pai, nosso Criador, que conhece todas as nossas necessidades, juntamente com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais da Casa Espírita Reencontro. Vamos mentalizando paz, saúde, equilíbrio e sabedoria para o nosso planeta. Vamos mentalizando saúde, fé e esperança para os nossos irmãos que se encontram em hospitais atingidos por essa pandemia e outras enfermidades. Mentalizando paz para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Mentalizando paz para os nossos entes queridos, para os asilos, os orfanatos, para as penitenciárias, para os moradores em situação de rua. Vamos mentalizando paz para as pessoas que se encontram com síndrome do pânico, que se encontram desesperançosas. Vamos vibrando muito amor e carinho para as pessoas que estão desempregadas, desanimadas. Vamos vibrando muito amor e carinho para todas as pessoas que desencarnaram dessa pandemia. E vamos vibrando amor e carinho para os nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual. E por fim, vamos vibrando por nós mesmos e que possamos levar a paz, levar a harmonia, um abraço fraterno, onde estivermos. Vamos deixar uma vibração em aberta para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E vamos assim, dizendo a prece das fraternidades. Jesus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem, a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.